O sol mordia a terra seca quando Virgulino Ferreira chegou à vila de São José do Egito, montado num alazão que parecia ter nascido do próprio barro vermelho da caatinga. Era janeiro de 1916 e o rapaz de 21 anos trazia nos olhos claros aquela dureza que só nasce no peito de quem foi forjado entre espinhos e pedras. Vinha trabalhar nas terras do coronel Manuel Saturnino, mas não como qualquer vaqueiro que baixa a cabeça e chama de senhor. Virgulino tinha nome, tinha fama, e quando desceu do cavalo na frente da bodega do seu Chico Pereira, meio mundo parou para olhar. Não era homem alto, mas tinha porte. Chapéu de couro bem assentado na cabeça, gibão de cabra curtida e na cintura a faca que todos sabiam que ele sabia usar. Puxou as rédeas com mão firme e amarrou o alazão no poste como quem marca território. O silêncio pesou por alguns segundos, até que seu Chico, que conhecia gente boa e gente ruim de longe, quebrou o gelo com um sorriso torto. Virgulino Ferreira, ouvi dizer que vinha para cá. Vim trabalhar, nada mais que isso. A voz era seca, sem pressa, mas carregada daquela autoridade que não precisa gritar para ser ouvida. Virgulino entrou na bodega, pediu cachaça e ficou encostado no balcão, observando o movimento da vila. Era assim que ele fazia em todo lugar novo. Media as pessoas, identificava os perigosos, localizava as saídas. Instinto de quem nasceu sabendo que o sertão não perdoa os desatentos. Do lado de fora, as mulheres cochichavam entre si. O nome Virgulino Ferreira já corria léguas antes dele chegar. Diziam que era vaqueiro dos bons, que sabia lidar com gado bravo melhor que ninguém, mas também que tinha sangue quente e não levava desaforo. Contavam histórias de brigas que ele havia vencido, de homens que tentaram humilhá-lo e saíram com a cara marcada. Respeitavam, mas também temiam. Era exatamente assim que Virgulino gostava. Na mesma tarde, ele foi se apresentar ao coronel Saturnino. A fazenda ficava a 2 léguas da vila, uma propriedade imensa que se estendia até onde a vista alcançava. Casa grande de adobe com alpendre largo, curral bem feito, e por toda parte aquela ostentação meio bruta dos donos de terra no sertão. Saturnino era homem dos seus 50 e poucos anos, barrigudo, de bigode grisalho e olhar de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamento. Recebeu Virgulino no alpendre, sentado numa cadeira de balanço enquanto tomava café. Então você é o tal Virgulino que tanto falam. Sou eu mesmo, coronel. Ouvi que é bom no que faz. Também ouvi que tem gênio forte. Virgulino não respondeu. Apenas ficou ali parado, chapéu na mão, esperando. Saturnino o mediu de cima a baixo, como fazia com todo homem que chegava às suas terras. Era preciso estabelecer quem mandava logo de cara. Aqui eu é que dou as ordens. Não tolero desrespeito nem desobediência. Quem trabalha para mim trabalha do jeito que eu quero. Não vim aqui para desobedecer ninguém, coronel. Vim trabalhar. A resposta foi firme, mas não desafiadora. Virgulino sabia quando dobrar sem quebrar. Saturnino pareceu satisfeito e acenou para um dos capangas que estava por perto. Joaquim vai te mostrar onde você vai ficar. Amanhã cedo você começa. Virgulino se virou para sair quando uma voz feminina veio de dentro da casa. Era uma voz jovem, clara, que cortou o ar quente da tarde como água fresca. Papai, quem é esse homem? Virgulino parou. Virou-se devagar e viu Rosinha parada na porta da sala. 18 anos, cabelos pretos soltos nos ombros, vestido simples, mas que não escondia as curvas de mulher feita. O que mais chamou a atenção foram os olhos, grandes, escuros e com uma faísca de rebeldia que parecia desafiar o mundo inteiro. Por um segundo que pareceu eterno, os olhares se cruzaram. Ela o encarou sem baixar os olhos, coisa rara numa moça de família. Ele sentiu algo se mexer no peito, uma inquietação que não conseguiu identificar. É o novo vaqueiro, menina. Volte para dentro.
A voz do coronel cortou o momento como chicote. Rosinha obedeceu, mas antes de desaparecer na penumbra da casa, lançou mais um olhar para Virgulino. Desta vez, havia um sorriso quase imperceptível no canto da boca. Virgulino foi levado para o quartinho dos vaqueiros, um cômodo pequeno, mas limpo nos fundos da casa grande. Joaquim, o capanga que o acompanhou, era um cabra velho, meio surdo, que falava pouco e observava muito. Enquanto mostrava onde Virgulino ia dormir, deu os primeiros avisos. O coronel é homem bom de se trabalhar, mas não gosta de ser contrariado. E tem uma coisa que você precisa saber. A menina Rosa é a menina dos olhos dele. Qualquer um que olhar torto para ela vai ter problema. Virgulino apenas assentiu com a cabeça, mas as palavras de Joaquim ficaram ecoando na mente dele. Rosinha. Era assim que a chamavam, e aquela faísca nos olhos dela não saía de seus pensamentos. Os primeiros dias foram de trabalho duro e silêncio. Virgulino cuidava do gado com a competência que todos esperavam, mas mantinha distância de todo mundo. Levantava antes do sol, ia para a lida, voltava ao anoitecer cansado e empoeirado. O coronel parecia satisfeito com o serviço, e os outros vaqueiros o respeitavam sem intimidade. Era exatamente como Virgulino queria, sem amizade, sem dívida, sem compromisso, além do trabalho. Mas Rosinha era um problema que ele não tinha previsto. A moça aparecia sempre quando menos se esperava. Às vezes, na hora do almoço, servindo água para os trabalhadores. Outras vezes, no final da tarde, caminhando pelo terreiro como se fosse por acaso. E sempre que aparecia, seus olhos procuravam Virgulino. Não era uma procura descarada, mas ele percebia. Sentia o peso do olhar dela mesmo quando estava de costas. Uma tarde, quando voltava do curral, Virgulino a encontrou sentada debaixo de um juazeiro, costurando um bordado. Estava sozinha, coisa rara, já que o coronel não gostava que a filha ficasse sem companhia. Virgulino hesitou por um momento, mas algo mais forte que a prudência o fez se aproximar. Boa tarde, Dona Rosa. Ela levantou os olhos da costura e sorriu. Um sorriso que iluminou o rosto inteiro e fez o coração de Virgulino bater mais rápido. Boa tarde, seu Virgulino. Como foi o trabalho hoje? Foi bom, dona. O gado está se comportando. Papai disse que o senhor é o melhor vaqueiro que já trabalhou aqui. Virgulino não soube o que responder. Ficou ali parado, girando o chapéu nas mãos, sentindo-se desajeitado como nunca havia se sentido diante de homem nenhum. Rosinha parecia se divertir com o constrangimento dele. O senhor não é daqui da região, não é? Sou de Serra Talhada. Vim para cá para trabalhar. E tem família lá? Tenho. Meus pais, meus irmãos. Sente saudade? A pergunta pegou Virgulino de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado se ele sentia saudade de alguma coisa. No sertão, saudade era luxo que homem não podia se dar. Às vezes, Rosinha sorriu de novo, desta vez com uma doçura que desarmariam qualquer defesa. Mas antes que pudessem conversar mais, a voz do coronel ecoou do alpendre. Rosa, venha cá, menina! Ela se levantou rapidamente, guardou a costura e olhou para Virgulino com uma expressão que misturava arrependimento e promessa. Até logo, seu Virgulino! E saiu caminhando em direção à casa, deixando atrás de si um rastro de perfume e inquietação. Virgulino ficou parado debaixo do juazeiro, sentindo que algo havia mudado dentro dele, algo perigoso. Daquele dia em diante, os encontros se tornaram mais frequentes, sempre casuais, sempre breves, mas carregados de uma tensão que crescia a cada olhar trocado. Rosinha tinha uma habilidade quase sobrenatural para aparecer nos lugares certos, na hora certa. E Virgulino, apesar de toda a sua prudência, não conseguia evitar procurar por ela com os olhos sempre que chegava ou saía da fazenda. Uma tarde, ela estava perto do açude, lavando roupa junto com as outras mulheres da casa. Virgulino
Passou por ali levando o gado para beber água, e ela se aproximou dele com uma naturalidade que quase enganava. Seu Virgulino, o senhor podia me ajudar com uma coisa? Claro, Dona Rosa. O que é? Tem um bezerro que ficou preso no espinheiro ali atrás. As outras mulheres têm medo de ir lá. Virgulino sabia que era mentira. Sabia que era uma armadilha. Mas foi mesmo assim, seguindo-a pela trilha estreita que levava ao espinheiro. Quando chegaram lá, não havia bezerro nenhum. Apenas eles dois, longe dos olhos de todo mundo, protegidos pela sombra das árvores. Não tem bezerro nenhum aqui, Dona Rosa. Eu sei. A resposta veio acompanhada de um sorriso travesso que fez Virgulino entender que a moça sabia exatamente o que estava fazendo. Ela se aproximou mais, tanto que ele podia sentir o calor do corpo dela. Por que me trouxe aqui? Porque queria conversar com o senhor longe dos outros. Conversar sobre o quê? Sobre nós. A palavra caiu entre eles como uma pedra jogada num poço. Virgulino sentiu o perigo, mas ao mesmo tempo sentiu uma atração irresistível. Rosinha era bonita, era inteligente e tinha uma coragem que ele nunca havia visto numa mulher. Mas também era a filha do coronel Saturnino, e isso significava morte certa para qualquer homem que ousasse tocá-la. Dona Rosa, a senhora não devia estar aqui comigo. Se seu pai souber... Meu pai não vai saber, e eu já estou cansada de viver com medo do que meu pai vai pensar. Ela deu mais um passo à frente. Agora estava tão perto que Virgulino podia ver os pontinhos dourados nos olhos escuros dela. A senhora não me conhece direito. Sou apenas um vaqueiro. O senhor não é apenas nada, Virgulino Ferreira, e eu sei muito bem quem o senhor é. A forma como ela disse seu nome, devagar, saboreando cada sílaba, fez algo explodir dentro do peito de Virgulino. Antes que pudesse pensar no que estava fazendo, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Foi um beijo faminto, desesperado, cheio da paixão que havia sido represada por semanas. Rosinha respondeu com a mesma intensidade, pressionando o corpo contra o dele, como se quisesse se derreter naquele abraço. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Virgulino a encarou por um longo momento, vendo nos olhos dela o mesmo fogo que sentia no peito. Isso não pode acontecer de novo, Dona Rosa. Pode sim, e vai acontecer. A certeza na voz dela o assustou mais do que qualquer ameaça que já havia recebido. Rosinha não era uma moça que aceitava ser contrariada. Tinha a teimosia do pai, mas usava essa teimosia para conseguir o que queria, não para dominar os outros. Se seu pai descobrir, ele me mata. Então a gente não deixa ele descobrir. Virgulino sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas também sabia que já era tarde demais para voltar atrás. O fogo havia sido aceso, e agora só restava alimentá-lo ou ser consumido por ele. Os encontros começaram a acontecer sempre que possível. Rosinha tinha a esperteza de uma raposa e conhecia cada canto da fazenda melhor que ninguém. Sabia onde os trabalhadores não iam, que horas ficava sozinha, como sair de casa sem ser vista. E Virgulino, mesmo sabendo do perigo, não conseguia resistir aos chamados dela. Era sempre ela quem marcava os encontros. Um olhar, um gesto disfarçado, um bilhete deixado em lugar que só ele encontraria. O açude ao entardecer, quando todos já haviam voltado para casa. O celeiro de milho nos domingos, quando a fazenda ficava quieta. A trilha que levava ao rio nas manhãs muito cedo, antes do sol nascer. Cada encontro era um risco, mas também era uma necessidade que crescia dentro dos dois como sede na estiagem. Virgulino nunca havia sentido nada parecido. Conhecera mulheres antes, mas sempre de forma simples, sem complicação. Rosinha era diferente. Era fogo e água ao mesmo tempo. Podia ser doce como mel quando estava nos braços dele,
mas também tinha uma determinação de ferro que às vezes o assustava. Não era uma moça que se contentava em ser protegida ou comandada. Queria participar, queria decidir, queria viver por conta própria. Meu pai quer me casar com o filho do coronel Antônio Silvino, ela disse numa tarde, enquanto estavam escondidos atrás do curral de cabras. Já conversou com ele. Vão marcar o noivado no mês que vem. Virgulino sentiu uma pontada no peito que foi mais forte que qualquer facada que já havia levado. E a senhora, o que pensa disso? Penso que prefiro fugir com você a casar com aquele fedelho. A frase saiu dela de forma natural, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Virgulino a encarou, tentando entender se ela estava falando sério. Rosa, a senhora não pode estar falando isso a sério. Estou falando sim. Não aguento mais viver nesta prisão. Meu pai decide tudo por mim. Escolhe com quem eu vou casar, com quem eu posso conversar, onde eu posso ir. Estou cansada de ser tratada como um objeto. Havia uma raiva nos olhos dela, que Virgulino reconhecia porque sentia a mesma raiva queimando no próprio peito. A raiva de quem se sente diminuído, controlado, humilhado por gente que se acha superior só porque tem mais dinheiro ou mais poder. Se a gente fugir, ele vai mandar todo mundo atrás da gente. Não vai ter lugar no sertão onde a gente possa se esconder. Então a gente vai para longe, para a capital, para outro estado. Rosa, a senhora não entende. Eu não tenho dinheiro para sustentar a senhora numa vida dessas. Sou apenas um vaqueiro. E eu não ligo para dinheiro. Prefiro passar fome com você do que viver regalada com outro. A sinceridade na voz dela era inegável. Rosinha não estava sonhando com uma vida de princesa. Estava disposta a abrir mão de tudo por amor. Isso fez Virgulino perceber que estava mais apaixonado do que imaginava. A gente precisa pensar bem nisso, Rosa. Uma decisão dessas não tem volta. Eu já pensei. Só estou esperando você decidir. Naquela noite, Virgulino não conseguiu dormir. Ficou acordado no quartinho dos vaqueiros, olhando para o teto de palha e pensando na proposta de Rosinha. Fugir com ela significava virar inimigo do coronel Saturnino. E isso não era coisa pouca. O homem tinha pistoleiros, tinha influência, tinha poder para perseguir qualquer um até o fim do mundo. Mas também significava ter Rosinha para sempre, longe das regras e convenções que sufocavam os dois. Pela manhã, sua decisão estava tomada. Ia aceitar a proposta dela. Iam fugir juntos, construir uma vida nova em algum lugar onde ninguém os conhecesse. O risco era grande, mas a recompensa valia a pena. Porém, o destino tinha outros planos. Naquela tarde, Virgulino estava no pasto, levando o gado para beber água quando viu movimento estranho na casa grande. Homens a cavalo chegando, conversas em tom baixo no alpendre, janelas se fechando. Alguma coisa não estava certa. Voltou para o curral mais cedo que o normal e procurou por Joaquim, o vaqueiro velho que sempre sabia de tudo o que acontecia na fazenda. Que movimento é esse na casa, seu Joaquim? O velho olhou para os lados antes de responder, como se tivesse medo de ser ouvido. O coronel descobriu alguma coisa sobre a menina Rosa. Está uma fúria danada. Mandou chamar o padre e alguns homens da confiança dele. O sangue de Virgulino gelou nas veias. Descobriu o quê? Não sei bem, mas ouvi dizer que alguém viu ela conversando com algum homem no mato. O coronel quer saber quem é. Virgulino sentiu o mundo desabar em volta dele. Alguém os havia visto. Agora era só questão de tempo até descobrirem que ele era o homem. E quando isso acontecesse, não haveria misericórdia. Seu Joaquim, eu preciso de um favor. Que favor, rapaz? Se alguém vier me procurar, diga que fui levar gado para o pasto de cima e só volto amanhã. O velho o encarou com olhos espertos, que haviam visto muita coisa na vida. Tá pensando em fazer alguma besteira, menino? Estou pensando em me salvar.
Joaquim assentiu devagar. Vai com Deus, filho, e tome cuidado. Virgulino selou o alazão rapidamente e saiu da fazenda como se fosse para o trabalho normal. Mas em vez de ir para o pasto, tomou a direção da vila. Precisava falar com Rosinha uma última vez. Avisá-la do perigo. Talvez ainda conseguir convencê-la a fugir com ele naquela mesma noite. Mas quando chegou perto da fazenda, viu que era tarde demais. A casa estava cercada de homens armados. No alpendre, o coronel Saturnino gritava com Rosinha, que estava de pé diante dele com a cabeça erguida, desafiadora mesmo naquela situação. Quem é ele, menina? Quem é o desgraçado que ousou tocar em você? Não vou dizer, pai, e não tem nada que o senhor possa fazer que me faça mudar de ideia. O tapa que o coronel deu no rosto da filha ecoou pelo terreiro e chegou aos ouvidos de Virgulino como um tiro. Ele teve que se segurar para não saltar da sela e partir para cima do velho naquele mesmo instante. Mas sabia que se fizesse isso, estaria morto antes de dar 3 passos. Você vai me dizer sim, menina. Nem que eu tenha que trancar você no quarto até você apodrecer. Pode me trancar, pode me bater, pode fazer o que quiser. Não vou dizer. Rosinha estava chorando, mas sua voz permanecia firme. Virgulino sentiu o peito inchar de orgulho e dor ao mesmo tempo. Ela estava protegendo ele, mesmo sofrendo por isso. O coronel fez um gesto para 2 dos capangas. Levem ela para o quarto e tranquem. Não sai de lá até me dizer o nome do safado. Enquanto arrastavam Rosinha para dentro da casa, Saturnino se virou para os outros homens. Vocês vão descobrir quem é o filho da égua que desonrou minha filha. Vasculhem a fazenda inteira, interroguem todo mundo. Quando encontrarem o desgraçado, tragam ele vivo. Eu quero acertar as contas pessoalmente. Virgulino recuou devagar, levando o cavalo pelas rédeas até ficar longe o suficiente para não ser ouvido. Então montou e partiu a galope em direção à vila. Precisava de tempo para pensar, para fazer um plano. Mas uma coisa ele já sabia, não ia deixar Rosinha sozinha naquela situação. Na vila, procurou seu Chico Pereira, o dono da bodega. O homem tinha fama de discreto e já havia ajudado outros homens em situações difíceis. Seu Chico, preciso mandar um recado para minha família em Serra Talhada. Que tipo de recado, Virgulino? Do tipo que não pode esperar. O velho entendeu na hora. Vai ter que pagar bem. Pago o que for preciso. Virgulino escreveu uma carta rápida para o pai, contando parte da situação e pedindo para que viessem buscá-lo na vila. Não entrou em detalhes, mas José Ferreira era homem esperto e entenderia que o filho estava em perigo. Deu dinheiro para seu Chico contratar um portador de confiança e voltou para a rua. Era então que viu os primeiros jagunços do coronel chegando à vila. 3 homens a cavalo, armados até os dentes, perguntando por todo mundo se haviam visto algum forasteiro suspeito. Virgulino se encostou na parede da bodega e ficou observando. Reconheceu um deles, Zé Preto, um pistoleiro famoso na região, homem sem escrúpulos que matava por dinheiro. Os jagunços pararam em frente à bodega e um deles gritou: "Chico Pereira, vem cá fora!" Seu Chico saiu fingindo tranquilidade. "Boa tarde, rapazes. Em que posso ajudar?" "O coronel Saturnino quer saber se chegou algum homem novo na vila nos últimos tempos." "Chegou, sim. O vaqueiro Virgulino Ferreira. Mas ele está trabalhando na fazenda do coronel. Sabemos disso. Queremos saber se ele andou fazendo alguma coisa estranha, conversando com alguém que não devia." Seu Chico coçou a barba, pensativo. "Não vi nada de estranho, não. É rapaz sério, trabalhador." Os jagunços trocaram olhares. Estava claro que não acreditavam completamente na resposta. "Se vocês virem ele por aqui, avisem o coronel na mesma hora. Tem uma boa recompensa esperando." Depois que os homens saíram, seu Chico se aproximou de Virgulino. "Rapaz, você está numa encrenca danada. Melhor sumir daqui antes que eles descubram." "Não posso ir embora, seu Chico, não posso deixar ela." "Que ela? A filha do coronel?"
O velho arregalou os olhos. Virgulino, me diga que você não foi fazer essa loucura. O silêncio de Virgulino foi resposta suficiente. Seu Chico balançou a cabeça incrédulo. Menino, você assinou sua sentença de morte. O coronel Saturnino não vai parar até te encontrar. E quando encontrar, vai fazer questão de te matar devagar. Eu sei dos riscos, seu Chico, mas não posso abandonar ela agora. E o que você pretende fazer? Invadir a fazenda sozinho? Lutar contra 20 homens armados? Virgulino não respondeu, porque não tinha resposta. Sabia que as chances eram mínimas, mas também sabia que não conseguiria viver com o peso de ter abandonado Rosinha na hora que ela mais precisava dele. Naquela noite, Virgulino ficou escondido nos arredores da vila, esperando alguma oportunidade. Pensou em várias estratégias, mas todas pareciam suicidas. A fazenda estava cercada, Rosinha estava presa e o coronel havia colocado uma fortuna na cabeça dele. Era uma situação sem saída. Na manhã seguinte, a situação piorou. Chegaram notícias de que o coronel havia descoberto a identidade do homem que desonrara sua filha. Alguém havia falado, ou Rosinha havia sido forçada a confessar. De qualquer forma, agora não era mais segredo. O nome Virgulino Ferreira estava na boca de todo mundo, junto com a promessa de recompensa para quem o entregasse vivo. Mais tarde, Virgulino soube por seu Chico que o coronel havia mandado homens para a Serra Talhada, atrás da família dele. A mensagem era clara: se Virgulino não aparecesse para acertar as contas, outros iam pagar por sua ousadia. Foi nesse momento que algo mudou dentro de Virgulino Ferreira. A raiva que ele sempre soubera controlar explodiu como pólvora seca. Não era mais apenas questão de amor ou de orgulho ferido. Agora era questão de honra. O coronel havia cruzado uma linha que não devia ter cruzado. Havia ameaçado sua família, gente inocente que não tinha nada a ver com aquela história. Virgulino selou o alazão e cavalgou até a fazenda. Não ia se entregar, mas também não ia fugir como um covarde. Ia mandar um recado para o coronel Saturnino. Um recado que o homem não esqueceria nunca. Parou a uma distância segura da Casa Grande e gritou alto o suficiente para que todos ouvissem. Coronel Saturnino, sou eu, Virgulino Ferreira, o homem que o senhor está procurando. O movimento na fazenda parou. Homens saíram correndo da casa, pegaram suas armas, se posicionaram para o ataque. Mas Virgulino não havia ido lá para lutar, havia ido para falar. Ouça bem o que vou dizer, coronel. Eu amei sua filha e ela me amou também. Não foi desonra, foi amor. E se o senhor acha que vai me pegar encurralado como um animal, tá muito enganado. A voz dele ecoou pelo terreiro como um desafio. No alpendre, o coronel Saturnino apareceu com uma espingarda nas mãos. Desça daí e venha acertar as contas como homem, seu covarde. Covarde é quem ameaça a família inocente. Deixe meus pais em paz, coronel. A questão é comigo. Então venha resolver. Virgulino deu uma última olhada para a janela do quarto, onde sabia que Rosinha estava presa. Por um momento achou que viu uma sombra atrás da cortina. Era ela, tentando vê-lo pela última vez. Pode mandar quantos homens quiser atrás de mim, coronel. Eu não vou fugir. Mas saiba de uma coisa, a partir de hoje, Virgulino Ferreira não abaixa mais a cabeça para ninguém. O senhor despertou uma fera que não sabia que existia. E com essas palavras, esporeou o alazão e desapareceu na caatinga, deixando atrás de si uma nuvem de poeira e uma promessa de vingança que ecoaria pelos sertões por muitos anos. A perseguição começou no mesmo dia. O coronel Saturnino colocou todos os seus homens atrás de Virgulino, ofereceu recompensas em todas as vilas da região, fez contato com outros coronéis para que o procurassem em suas terras. Mas Virgulino conhecia a Caatinga como ninguém. Sabia onde se esconder, onde encontrar água, como despistar perseguidores.
Durante semanas, ele foi caçado como um animal, dormindo ao relento, comendo o que encontrava, sempre alerta, sempre fugindo. E a cada dia que passava, a raiva crescia dentro dele como fogo que se alimenta do próprio combustível. Foi numa madrugada de lua nova que Virgulino soube do destino de Rosinha. Um vaqueiro conhecido, que havia trabalhado com ele na fazenda, o encontrou perto de um açude seco e trouxe as notícias que partiram o coração dele em pedaços. Virgulino, a menina Rosa se matou. As palavras caíram sobre ele como pedradas. Por um momento achou que não havia ouvido direito. Como é que é? Se enforcou no quarto onde o pai tinha ela trancada. Deixou um bilhete dizendo que preferia morrer a casar com outro homem. Virgulino sentiu as pernas bambas. Sentou-se numa pedra e ficou ali parado, tentando entender o que havia acabado de ouvir. Rosinha estava morta. A mulher que ele amava, que estava disposta a fugir com ele, que havia desafiado o próprio pai por amor, havia escolhido a morte em vez da vida sem ele. O coronel ficou como um louco. Primeiro chorou, depois quebrou tudo que tinha na casa. Agora jura que vai te pegar vivo para você pagar pela morte da filha dele. O vaqueiro foi embora, deixando Virgulino sozinho com sua dor e sua fúria. Ele ficou ali sentado até o sol nascer, olhando para o céu sem ver nada, sentindo algo morrer dentro dele junto com Rosinha. Não era mais o mesmo homem que havia chegado à vila meses atrás. O Virgulino vaqueiro, trabalhador, respeitoso, havia morrido junto com ela naquele quarto trancado. Quando se levantou da pedra, era outro homem, um homem sem medo, sem esperança, sem nada a perder. Um homem que havia aprendido que no sertão não existe justiça para os pobres, que os coronéis fazem e desfazem vidas como bem entendem, que amor e honra são luxos que gente simples não pode se dar. Mas também era um homem que havia descoberto uma coisa importante. Quando não se tem mais nada a perder, quando a vida já foi destruída, sobra apenas uma opção: a vingança. Virgulino montou no alazão e cavalgou sem destino por horas, deixando a raiva tomar conta de cada pensamento. Rosinha estava morta por causa da prepotência do coronel Saturnino. Estava morta porque um homem rico e poderoso achava que podia decidir a vida e a morte de todo mundo ao redor dele. Estava morta porque no sertão existiam dois tipos de gente: os que mandam e os que obedecem. Mas Virgulino Ferreira havia decidido que não ia mais obedecer ninguém. Naquela tarde, ele fez a primeira coisa que Lampião faria. Atacou uma propriedade do coronel Saturnino. Não a fazenda principal, que estava bem protegida, mas um sítio menor onde o coronel criava cabras. Chegou sozinho, expulsou os vaqueiros sem machucá-los, mas levou todo o gado e queimou o curral. Depois, deixou um recado com um dos homens. Diga ao coronel Saturnino que isto é só o começo. Virgulino Ferreira não esquece e não perdoa. A notícia do ataque se espalhou pela região como rastilho de pólvora. O vaqueiro respeitoso havia se transformado num fora da lei. Alguns diziam que ele havia enlouquecido de desgosto. Outros achavam que tinha descoberto sua verdadeira natureza. Mas todos concordavam numa coisa: Virgulino Ferreira havia declarado guerra ao coronel Saturnino, e essa guerra não ia terminar bem para ninguém. O coronel aumentou a recompensa e contratou mais pistoleiros. Mandou avisos para todas as autoridades da região, pedindo ajuda para capturar o criminoso. Mas Virgulino parecia ter virado fantasma. Aparecia onde menos se esperava, atacava rapidamente e desaparecia na caatinga antes que alguém pudesse reagir. A cada ataque, a fama dele crescia, e junto com a fama, crescia também o número de homens que vinham procurá-lo. Não para entregá-lo às autoridades, mas para se juntar a ele. Cabras como ele, que também haviam sido humilhados pelos poderosos, que também tinham contas a acertar, que também estavam cansados de abaixar a cabeça. Foi assim que nasceu o primeiro grupo de Virgulino Ferreira. 3 homens no início. Ele, Antônio Silvino, não o coronel, mas um rapaz pobre que havia pegado o nome emprestado, e João Saturnino,
um vaqueiro que havia sido expulso de casa por roubar comida para a família faminta. Não era ainda o bando de Lampião. Era apenas 3 homens desesperados, armados com facas e espingardas velhas, unidos pela raiva e pela sede de justiça. Mas era o início de algo que mudaria a história do sertão para sempre. O último ataque de Virgulino, antes de partir definitivamente da região, foi também o mais ousado. Numa madrugada sem lua, ele e seus 2 companheiros invadiram a fazenda do coronel Saturnino. Não foram atrás do coronel. Sabiam que seria suicídio. Foram atrás de uma coisa mais valiosa: o respeito. Prenderam os capangas que estavam de guarda, entraram na casa grande e Virgulino foi direto ao quarto que havia sido de Rosinha. Lá pegou o vestido que ela usava no dia em que se conheceram, o bordado que ela estava fazendo debaixo do juazeiro e uma fita de cabelo que ainda guardava o perfume dela. Antes de sair, deixou um último recado na mesa do coronel. Rosinha era minha e eu era dela. O senhor matou o amor, mas não matou a memória. Onde eu estiver, vou lembrar. E onde o senhor estiver, vai pagar. Depois disso, Virgulino Ferreira desapareceu daquela região para sempre. Mas a semente havia sido plantada. A semente da revolta, da rebeldia, da recusa em aceitar a injustiça como destino natural. Anos depois, quando o nome Lampião já ecoava por todo o Nordeste, quando o rei do cangaço já era lenda viva, muita gente tentava entender como um vaqueiro trabalhador havia se transformado no bandido mais famoso do sertão. A resposta estava numa tarde de sol escaldante, debaixo de um juazeiro, no primeiro beijo, entre um rapaz orgulhoso demais para se dobrar e uma moça corajosa demais para se calar. Estava no quarto trancado, onde o amor morreu enforcado. Estava na perseguição covarde, que transformou paixão em ódio. Lampião nasceu no dia em que Virgulino Ferreira descobriu que no sertão não bastava ser bom, trabalhador e honesto. Era preciso ser temido. E se não podia ser amado em paz, então seria odiado em guerra. O fogo que Rosinha havia acendido no peito dele nunca mais se apagou. Apenas mudou de cor, de vermelho paixão para vermelho vingança. E foi esse fogo que iluminou os caminhos da Caatinga por mais de 20 anos. Até o dia em que uma emboscada em Angicos finalmente conseguiu apagar a chama que uma moça de olhos grandes havia acendido numa tarde qualquer, quando ainda acreditava que amor era mais forte que poder. Mas isso é outra história. Esta termina com 3 homens cavalgando na direção do horizonte, deixando para trás uma vida que não conseguiu proteger o que mais amava e levando consigo a certeza de que o mundo só respeita quem tem força para se fazer respeitar. O vaqueiro Virgulino havia morrido. Nascia o cangaceiro que um dia seria conhecido como Lampião, o rei do cangaço, o homem que fez o sertão inteiro tremer só de ouvir seu nome. Tudo por causa de uma mulher que preferiu morrer a viver sem amor, e de um coronel que descobriu tarde demais que algumas feridas nunca cicatrizam. O fogo estava aceso e ia queimar por muito tempo.